O Rafa, ajuda a gente a entender a cabeça dos formuladores de política monetária. Eles elencaram vários argumentos ali, boa parte desses argumentos são copy-paste, né? Um copia e cola da decisão anterior, tem alguns fatores novos. Eu queria que você explicasse para a gente quais são esses fatores, não os novos, mas todos, que compuseram essa decisão de manutenção, e quais especialmente foram as novidades introduzidas no comunicado do Copom de agora há pouco. Bom, primeiramente vamos lá para a primeira parte da pergunta, que eu acho que assim, poucas vezes, Greg, eu vi um consenso tão grande em torno de uma decisão, né? Eu acho que nenhuma casa de análise, nenhuma instituição financeira apostava que houvesse uma alta. Todo mundo acreditava que tivesse a manutenção e por um motivo muito simples, né? O cenário, o balanço de riscos desde a última reunião é o mesmo, não mudou quase nada. Poucas coisas de fato tiveram alterações, né? Quando a gente olha para cenário inflacionário, a gente olha, por exemplo, para a questão de commodities, se manteve mais ou menos o mesmo, né? Os candidatos continuam, nas eleições, continuam prometendo aí manter algumas medidas para o ano que vem. Então, no comunicado, o Banco Central ele fez questão de indicar isso na última reunião também e nessa de novo. Então, basicamente, o cenário que vem não mudou. Então, se o cenário não mudou, ninguém vai esperar que também haja alguma mudança de fato na decisão. Então, eu acho que a manutenção, acho que 100% do mercado basicamente apostava nessa manutenção. Basicamente, os riscos continuam basicamente os mesmos. Cenário internacional desacelerando o crescimento, né? Então, você tem ali que seriam os riscos baixistas, né? Porque o Banco Central ele coloca na balança os riscos. Você tem os riscos que podem aumentar a inflação, os riscos que podem baixar a inflação. E hoje em dia, os riscos para baixar essa inflação têm pesado um pouco mais. Isso fez com que o Banco Central pudesse manter, pela segunda reunião consecutiva, a taxa de juros em 13,75, tá? Eu acho que, no geral, quando a gente vai olhar, então, o comunicado dessa reunião, é basicamente isso. As coisas se mantiveram, basicamente as mesmas. Então, se o cenário se manteve o mesmo, você não precisa fazer grandes alterações. Importante mencionar, o IPCA de 2023 tem caído já, né? Então, ele estava ali um pouco acima de 5%, já está em 4,94%, de acordo com o Boletim Focus, mas é sempre importante lembrar também, ele está acima do teto, do limite superior da meta de inflação. O Banco Central tem ali a meta dele para o ano que vem de 3,25, só que o teto, né, o limite superior é de 4,75, ainda está acima. Então, isso ajuda a explicar também um pouco por que o Banco Central ainda vai precisar manter, e ele destaca isso no comunicado, porque ele vai precisar manter aí, por um período maior de tempo, a taxa de juros nesse patamar. E aí, agora falando justamente sobre as mudanças, né, já pega o gancho dessa questão, o Banco Central, no último comunicado, o que ele destacou? Ele destacou que o horizonte relevante de tempo para ele é 2023 e, em menor medida, 2024. Nesse comunicado, ele já fala, não, 2023 e 2024. Ou seja, ele já começa a dar mais peso para 2024. Então, o que vai acontecer com a inflação, com as expectativas de inflação em 2024, já passam a ter mais peso na decisão dele. Então, ele está olhando com mais, não com outros olhos, mas ele está olhando com mais atenção para 2024, para ver se ela já começa a convergir para a inflação. Lembrando, né, no Boletim Focus, o IPCA de 2024 ele está acima do centro da meta, mas ele está ainda dentro dos limites. Mas ainda está em 3,5, sendo que o centro da meta é 3. Então, se você já tem daqui 2 anos uma inflação que já está fora do centro da meta, o Banco Central precisa correr um pouco atrás para fazer com que convirja essa inflação para o centro, que é de 3% em 2024. E aí, por isso que eu destaco que já tem essa diferença do último comunicado. 2024 já passa a ter mais relevância para o Banco Central na sua decisão de política monetária. Outro ponto Correr relevante. atrás, perdão, Imagina, só imagina. para complementar, o correr atrás do Banco Central, nesse caso, significa a possibilidade de subir a Selic mais um pouco ou manter a Selic nesse nível tão alto, né, de 3,75 por mais tempo? Perfeito. Ótima pergunta, inclusive. Aí, para mim, e isso no geral também no mercado, é manter a Selic por mais tempo, né? Porque muitos podem estar falando assim, poxa, mas se a inflação está caindo agora, por que o Banco Central já não está podendo diminuir a taxa de juros? Porque em 2023, ainda a inflação acima do teto, né, do limite superior da meta que ele estabelece, e 2024 também está acima. Então, isso quer dizer, ele não vai precisar, porque não está muito acima ele está dentro ainda das bandas ali, né, que ele define, mas ainda está acima do centro da meta. Então, por isso que o Banco Central vai poder se dar, entre aspas, ao luxo de manter, mas por mais tempo. Talvez não, a gente ache difícil aí ele ter que aumentar muito mais, porque, enfim, ele já está sentindo os efeitos sobre a economia, né, da taxa de juros maior,
e porque ele mesmo já tem sinalizado que a ideia agora é esperar, porque ele estava atrás da curva, né, de inflação. A inflação estava bem acima, agora ele que está bem acima da inflação. Então ele vai poder se dar o luxo de aguardar os dados da economia, manter essa taxa de juros nesse patamar para ver se a desinflação, né, que seja a inflação caminhando, né, ou subindo a taxas menores, já vai proporcionar com que a inflação convirja para a meta que ele estabelece. Isso é muito importante para o investidor que está comprando ali renda variável, porque a gente viu nos últimos meses, com essa escalada da Selic, a renda fixa se tornando muito mais atrativa, né? E alguns setores, especialmente da Bolsa Brasileira, por exemplo, sofrem muito com juros mais altos, especialmente aqueles mais cíclicos, né? Afinal, quando os juros sobem, isso é sinal de que a economia logo adiante vai comer, não tão logo adiante, né? Porque tem um delayzinho ali de uns 9 meses, né? 2 meses ali. Mas, por exemplo, a gente vê juros subindo, varejistas tendem a cair, né? Porque, enfim, a economia deve desacelerar mais adiante, afinal é para isso que o Banco Central sobe os juros mesmo, para fazer o freio de mão da economia ser puxado. Agora a questão é, beleza, se a gente está numa situação relativamente confortável, ou pelo menos bem mais confortável do que outros países em relação à inflação e também em relação à política monetária, né? Porque a Europa está, enquanto lá nos Estados Unidos e na Europa os caras estão perguntando até onde os bancos centrais vão subir os juros, aqui no Brasil a gente meio que já tem essa resposta. Subiu a 13,75. A pergunta que os investidores querem saber é quando que a gente começar a baixar a taxa de juros e fazer, claro, com que a renda fixa perca atratividade e com que essas empresas que estão muito atreladas à taxa de juros consigam destravar algum valor. Você tem alguma previsão, Rafa? Perfeito. Acho que essa é a pergunta de $1 milhão e vai ser daqui para frente, né? Porque como todo mundo já espera que haja uma manutenção na taxa de juros, a grande discussão é quando que vai começar a cair. Essa eu acho que vai ser a principal questão. Hoje, a gente acredita que quando houver uma normalização maior, por exemplo, do cenário internacional, e isso é esperado mais ali para o meio, né, para o final do primeiro semestre de 2023, quando houver uma convergência talvez maior ali da inflação de 2023 e 2024, então a gente acredita que seja mais para o final do primeiro semestre, tá? Por quê? Por conta desse cenário que eu acabei de falar, que era basicamente o Banco Central ele mantendo essa taxa e percebendo como é que se comporta a desinflação para 2023 e 2024. Então, além disso, com o cenário doméstico que está ainda muito incerto, muito turbulento, né? Se a gente olhar Estados Unidos e Europa, a inflação ela continua ainda muito alta, muito resiliente. Nos Estados Unidos ela caiu pouquíssimo, mas quando a gente pega o núcleo da inflação, que é aquela inflação mais de longo prazo, que tira os itens mais voláteis, ela continua muito alta. Então, acho que o Banco Central ele vai esperar uma certa normalização para ele ter certeza de que o ambiente, para ele poder iniciar uma queda dos juros, é mais tranquilo. Porque o problema do Banco Central é, se ele abaixa a taxa de juros e ele precisa depois aumentar de novo, ele perde credibilidade. E se ele perder credibilidade, ele vai ter que manter a taxa de juros no patamar mais alto por mais tempo. Isso aí tem efeitos mais nocivos para a economia. Então, acredito que o Banco Central ele vai tentar ser o mais conservador possível para justamente não incorrer num erro de baixar a taxa de juros e logo em seguida ele ter que aumentar, porque o cenário ainda é muito complexo, né? A gente está saindo de uma pandemia, a gente tem ainda a guerra na Ucrânia ainda continua, então a gente tem um cenário externo ainda muito turbulento. Então acho que o Banco Central ele vai ter que esperar mais um pouco para ver se, né, esses riscos eles dão uma tranquilizada basicamente, né, para ver se o cenário internacional fica mais complexo. Até porque para ano que vem, né, a gente pode ver desaceleração de várias economias ao mesmo tempo, né? Até recessão, né? No caso, China, União Europeia e Estados Unidos. Então, o Banco Central, acredito que ele vai sentar um pouco, ficar em stand-by, olhando para ver que momento que é o melhor ali para ele conseguir diminuir a taxa de juros. E a gente acredita que seja no final do primeiro semestre. Rafa, vou te colocar em maus lençóis agora aqui para dar uma pimentada no assunto. Os últimos comunicados do Copom passaram a ser um pouco mais enfáticos com relação a risco fiscal, né? Eu até me surpreendi no momento quando o governo começou a furar teto ali. Eu acho que, da minha interpretação, o Banco Central demorou para colocar isso como risco claro na comunicação. Eles perderam essa vergonha, né? Também porque o governo furou o teto 2 vezes seguidas. Teve lá a PEC dos precatórios, estabeleceu um subteto dos precatórios e mudou a regra de cálculo da inflação para o governo poder gastar mais ano eleitoral. Aí veio a PEC eleitoreira, kamikaze, da salvação do Brasil, depende de qual lugar você está olhando ali. Eu vou chamar de PEC kamikaze, né? Que acho que foi a palavra que mais
se espalhou, que também permitiu com que o governo gastasse um pouco mais agora em plena campanha eleitoral. Para o ano que vem, independente se for Lula ou Bolsonaro, a gente já sabe que tem uma bombinha fiscal cavada ali, né? Primeiro porque o Auxílio Brasil dificilmente vai voltar para o nível dos R$ 400, o Bolsonaro fala que não, o Lula fala que não, e a origem dessa grana ainda não está bem identificada em nenhum dos dois casos, né? Talvez menos no caso do Lula, que sequer diz de onde sairia essa grana. O Paulo Guedes ainda fala de tributação de lucros e dividendos para pagar e tal, mas os cálculos também não estão abertos. Enfim, a minha dúvida é qual que é o tamanho da bomba fiscal, o tamanho do perigo fiscal brasileiro e as implicações disso para a taxa de juros. Porque se no ano que vem entra um governo perdulário e o nosso fiscal vai para as cucuias, ele já não anda muito bem das pernas, convenhamos, a gente pode fazer com que essa Selic não baixe no fim do primeiro semestre, no momento que ela baixe no fim do segundo semestre? Qual que é o tamanho do risco fiscal brasileiro e a implicação disso para a taxa de juros aqui na nossa economia? Perfeito, Greg. Acho que essa também é uma questão que assombra até muito os dois governos e os economistas, né? Qual é o tamanho do problema fiscal que a gente vai começar em 2023? Dois economistas do IBRE, né, ligado à FGV, eles fizeram um cálculo, né, o Manuel Pires e o Braulio Borges, eles fizeram um cálculo que eles estimam que pode chegar, não quer dizer que vai ser, mas pode chegar até 400 bilhões de reais para o ano que vem. Se todos os problemas, Cristo, desde 400 precatórios, bilhões de reais. esse é o máximo que eles acreditam que poderia chegar ali, né, o risco total. Dificilmente acho que vai ser esses 400 bilhões, porque aí entra precatórios, entra Auxílio Brasil, entra reajuste para servidores públicos, então tem várias questões que vão precisar ser conversadas e negociadas para o ano que vem. Então, dito isso, né, como a gente tem um cenário fiscal muito complexo, então a gente ano que vem não vai ter essa alta de arrecadação que a gente teve esse ano, a inflação mais alta proporciona uma arrecadação mais alta, então isso ajudou muito, né, o resultado fiscal desse ano. Ano que vem a gente não deve ter essa ajuda, né, da inflação em relação à arrecadação. A gente já entra ano que vem, então, muito possivelmente os dois candidatos mantendo o Auxílio Brasil em R$ 600. Acho difícil também eles quererem mudar a questão da desoneração dos combustíveis, né, essa questão dos cortes de impostos. Acho que deve manter também, porque se você solta isso ano que vem, a inflação vai lá para cima. Então, eles vão provavelmente pensar de alguma forma de como manter isso. Então, para o ano que vem, você já entra com uma arrecadação que talvez não seja tão boa que nem esse ano. Você entra com um aumento forte de gastos, seja por conta de Auxílio Brasil, seja por conta de precatórios, enfim. Então, a gente já tem um probleminha grave de início. Só que, assim, acho que pelo menos a notícia boa é primeiro ano de governo. Primeiro ano de governo, você tem mais legitimidade e mais força para trazer essas pautas e discutir isso durante o ano, pelo menos no primeiro semestre. Então, eu acho que essa vai ser a grande vantagem. O próximo governo ele já inicia sabendo que esse é o problema e vai ter que discutir. Então, a gente vai ter que rever desde a regra fiscal, que é o teto de gastos, porque ele já perdeu credibilidade, já ninguém acredita que ele, de fato, é uma regra fiscal que traga, né, ali a organização das contas públicas, porque quando você quer, você consegue dar um jeitinho de burlar. Então, muito provavelmente, você vai ter que rever essa regra fiscal. Acho que essa provavelmente vai ser a grande discussão, porque se não for essa grande discussão, aí a gente tem um problema, que aí entra no que você falou. A taxa de câmbio vai subir, a taxa de juros provavelmente não vai conseguir cair da mesma forma que poderia cair, e aí isso acaba podendo virar até uma bola de neve. Então, você vai ter que organizar a casa, vai ter que ver a questão das contas públicas, organizar melhor, criar uma nova regra, porque sem isso, né, a gente já entra no que vem com vários problemas, várias bombas fiscais. Então, mas a vantagem, de novo, como eu falei, é primeiro ano de governo, então esse pode facilitar. O Congresso ganha muito protagonismo nos últimos anos. O Congresso também sabe que é o problema fiscal, é o principal problema para você conseguir endereçar os outros, né? Para você conseguir, enfim, crescer, para você conseguir fazer outras políticas econômicas para trazer uma maior expansão da atividade econômica. Então, acredito que não vai ter como fugir disso. Os dois presidentes, independente de quem ganhar, vão ter que discutir, porque se não discutir isso, o Brasil vai estar em maus lençóis, a gente vai ter que fazer puxadinho dali, puxadinho daqui, e a gente sabe que isso sempre acaba gerando mais problema do que solução, né? Fortes emoções nos aguardam, né? Rafael Pérez, economista da Suno Research. Rafa, obrigado pela sua presença aqui, portas abertas. A gente se vê domingo, hein, na nossa super live aqui de apuração. Eu que agradeço.